Para um vídeo, não sei quando ele vai ao ar, mas esse aqui é mais ou menos a continuação daquele vídeo, porque estávamos falando de algo que um professor fez para um aluno e do quanto ele achou isso normal. E eu fiz um vídeo sobre isso, convido que vocês assistam. E é um prolongamento de um short de 1 minuto e meio, mais ou menos, do Diogo Almeida Oficial. Tem um arrobazinho antes dele, que é um humorista que fala de professores. E ele fala sempre dos problemas dos professores, né? Do quanto a vida de um professor é puxada, é agitada, é meio neurótica. E agora, nesses dias, eu vou falar agora sobre um outro ponto. Não apenas da surpresa de verem um ser humano sendo solidário, mas de uma profissão não ser mais reconhecida. Eu agradeço estar vivendo tanto tempo e ter passado com consciência por 6 décadas. Porque a primeira, a gente não tem muita consciência, né? O mundo da gente é muito restrito dentro de casa, com os parentes. Então a gente pouco sabe desse mundo, do que existe além da nossa casa. Então é muito, muito estranho que a educação hoje em dia não seja valorizada. Porque era um dos maiores valores que a humanidade poderia ter. Mas isso daí é só um condicionamento, formam pessoas para o mercado de trabalho. Vamos, muita calma nessa hora. Tudo a gente generaliza e aquilo vira, a parte de algo vira a totalidade de algo. Uma pequena parte daquela coisa passa a ser a descritiva de toda coisa. E isso é o perigo que está acontecendo agora e que você aí desse lado não vê, mãe. Principalmente as pobres. Mesmo que as ricas vejam a necessidade e a importância da educação por motivos errados. Vê para colocar seus filhos na liderança da humanidade, sempre, para que eles não percam o status, né? O status até aquele momento. Então, aquele filho é a perpetuação do status. Pelo menos parte dessa chamada elite, né? A que está no alto. Mas antes, algum tempo atrás, o pobre via a educação como, se não a única, a melhor saída das condições de miséria em que se encontravam. Hoje, não. Por quê? Sempre existe um porquê. Não pense que as coisas são porque são. Isso era uma inconformidade minha desde a infância. Quando eu perguntava e as pessoas respondiam, é porque é. Isso não é resposta. E eu nunca me conformei com isso. Mas aqui é para falar da importância do professor, a importância da educação. Não importa aqui se ela é falha, porque existem fóruns com competência para se debater sobre isso. Sobre a reforma da educação, a modernização do ensino, tudo isso. Tudo isso pode e deve ser debatido. Aqui eu vou falar do sentido do porquê desmerecerem o professor. Qual é o símbolo do professor? O que o professor, a existência do professor significa, principalmente para as classes mais pobres na escala social. Ele simboliza
a alforria, a libertação de uma condição humilhante, desumana e imoral. É isso que o professor simboliza. Então existe aí, até com o Diogo Almeida a gente ri muito, eu rio muito porque é um humor leve, falando sobre as agruras diárias de um professor. Sim, tudo aquilo é verdade e ele passa isso de uma forma lúdica, de uma forma leve, né? Cômica até. Mas lá dentro está embutido justamente isso, o peso, o desmerecimento, o desamor que aquele ser começa a ter pela profissão que ele exerce, porque ele não é mais valorizado. E, no entanto, nada acontece na sociedade sem o aprendizado. Ninguém nasce sabendo. Existem estudos aí, até estudos bem aprofundados, do ser humano, se ele não tiver contato algum com amor, com conhecimento, com outro humano, ele nunca seria o que é. Essa coisa que caminha sobre dois pés, ou duas pernas, como melhor queiram descrever, pelo mundo, né, com seus terninhos, com aquela aparência de executivo, com óculos, né, da inteligência, vocês não sabem que aquilo nunca aconteceria se ele não tivesse tido contato. Então, o ser humano, ele é o que é pelo acúmulo de conhecimento adquirido. Através do quê? Dos ensinamentos, das informações. Agora, quando alguém quer manter vocês do jeitinho ignorante que são, uma dos tripés, porque existem outros, o primeiro é o medo, eu já falei, o medo de não ter, o medo da fome, o medo de não sobreviver, está lá. O segundo é tirar-lhe a educação, porque com ela sai a dignidade. Eu mesmo peguei uma turma de alfabetização onde alguns diziam: não, professor, eu estou vindo porque minha neta insistiu, mas eu sou burra, eu não aprendo. É muito triste você ver uma pessoa que chegou àquela idade, vencendo na vida, criou filhos e está criando netos, dizer que é burro, que não aprende, quando ele aprendeu uma série de coisas da forma mais difícil. Mas o conhecimento foi difícil e quase impossível para essa gente. Porque ou você subsiste, se alimenta, o outro medo, que fica ali martelando, né, latente. O outro medo é o religioso. É ir para o inferno, não ser amado por Deus e receber uma série de castigos. Então, o outro tripé é tão perigoso quanto os outros dois. Mas aqui eu estou falando da educação. A educação liberta. Mesmo que você não vá ganhar um centavo com ela e ache impossível, alguma coisa você vai ganhar. Mas você ganha internamente. E aí, gente, tem para ninguém. Quando o ser humano se veste de dignidade, ele se respeita. E quando ele se respeita, ele exige respeito. E é isso que apavora aqueles que querem sempre ter alguém que os sirva. Então, pobres, nunca abram mão da educação. E se estão na porta da escola, esperando seus filhos, conversem entre si sobre uma educação melhor
e converse com a diretora.